Olá, agora vamos falar sobre o que é uma análise de crédito. E isso é importante tanto para você que é consumidor, como para você que é um empreendedor, um empresário. O cachorrinho está chorando ali, tá com saudade. Então vamos lá. Uma análise de crédito, vou te dar um exemplo bem simples. Quando você vai numa loja de eletrodoméstico fazer uma compra e você tem uma dívida antiga que você não pagou, aí acusa lá que o seu nome está no SPC ou no Serasa e fala que você tem que regularizar primeiro para poder você comprar novamente a prazo, né? E essa análise de crédito, quando eles entram lá dentro para fazer a verificação do seu documento, eles usam um sistema. Esse sistema é o que o SPC ou o Serasa vende para essa empresa. Aí esse sistema permite eles acessar o seu histórico de crédito. Lá eles vão saber se você está devendo, tem dívida em aberto, você não pagou. Eles vão saber nessa análise de crédito qual que é o seu score, que é uma pontuação de 0 a 1000, que qualifica o seu patamar, a sua reputação financeira. Isso que serve o score, depois eu explico melhor. Vão saber se você tem, às vezes, dívida vencida, se você tem protestos no seu CPF ou CNPJ. A empresa vai saber se você tem alguma irregularidade no CPF ou CNPJ na Receita Federal. Às vezes o CPF pode estar sendo usado por algum fraudador, né, para comprar no seu nome. Às vezes uma pessoa que já faleceu, o CPF está cancelado, irregular. Então ele tem uma série de informações do mercado financeiro e bancário que eles usam para negar aquela venda a prazo. Se eles quisessem vender a prazo sem olhar isso, nada impede perante a lei. Eles podem vender para uma pessoa que está devendo. Mas pela política de crédito, pela segurança, né, das empresas, para não que a pessoa não fique comprando, 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 não pague as dívidas, eles resolvem usar essa ferramenta para saber como está a sua saúde financeira e tomar a decisão se vão vender para você ou não. Tem empresas, por exemplo, que fazem a verificação de dívida, mas às vezes a dívida é tão pequena que às vezes até vendem para aquela pessoa, por causa do histórico dela antigo. Então não existe assim, uma regra para poder a pessoa vender para você. Mas tradicionalmente, no geral, eles vão barrar você de vender para você por causa dessa questão da pendência financeira. Então isso é uma análise de crédito. Para você que é consumidor, se alguém falar que você está devendo, no mínimo eles têm que falar onde você está devendo, onde você tem que se regularizar. É um direito seu, já que eles negaram a venda a prazo. Já para você que é comerciante, você não é obrigado a vender para fiado para ninguém. Por isso, existem as ferramentas de consulta e análise de crédito para você tomar a melhor decisão. E porque é uma venda de crédito, é uma operação de risco, você não sabe se você vai receber. Então, quando você tem uma ferramenta de consulta, de análise de crédito, você tem maior segurança, porque você está sabendo para que você vai vender. Então, isso seria os sistemas de análise de crédito, onde são muito importantes para que as empresas possam consultar o seu cliente antes e saber se podem fechar aquela venda ou um contrato. Às vezes, se for um contrato muito grande, ela pode ter muito prejuízo lá na frente. Um forte abraço, espero ter esclarecido o que é um sistema de análise de crédito. E qualquer dúvida, nos procure. Temos sistemas de vários perfis que podem ser úteis para o seu negócio. Um forte abraço.